Esse é o Leonardo Batista, mais conhecido como Léo das Pipas, e nem preciso dizer o porquê, né? O cara é um empreendedor e faz diversas atividades para garantir seu ganha-pão, principalmente a atividade iFood. Mas tem uma coisa que fez o nosso canal se interessar pela sua história: o cara é cadeirante. Seguindo o roteiro oficial. Se inscreva no canal, já deixa o seu like e compartilha. E claro, não perdemos tempo para contar um pouco mais da história desse guerreiro. Afinal, Léo, por que essa correria toda? As contas chegam, né, meu amigo? As contas chegam. Não tem papai, não tem mamãe. Você tem que trabalhar. Então, para o que tem correto, como você disse, ó, venda minhas pipas, conserto celular, rodo no iFood. Superar. Pode ficar parado. Se ficar parado, o trem passa por cima. O Léo é mesmo um brasileiro de garra e não se deixa abater por suas limitações. O Seguindo Roteiro Oficial te convida a saber como este homem chegou até aqui. E acredite, o que aconteceu com ele foi um choque de realidade. A verdade é que o Léo nem sempre foi cadeirante. Ele andava sem auxílio de cadeira de rodas até os seus 21 anos de idade e não tinha deficiência alguma, a não ser comportamental. Afinal, ele era um jovem que estava curtindo a vida doidado. Eu era um rapaz bem aloprado mesmo. Eu não escutava muito meus pais. Eu vivia mais com a minha mãe. Ia no meu pai de vez em quando, mas eu vivia com a minha mãe. Então eu não ouvia muito mesmo não. Eu saía, ia embora mesmo. Entendeu? Minha mãe falava, cuidado meu filho. E quando falava cuidado, já estava lá na esquina, virando a esquina. Entendeu? Eu era muito desobediente e impaciente. Não queria saber mesmo. Não trabalhava, entendeu? Queria viver pelas ruas. É isso, queria viver pelas ruas, curtindo, zoando. Achava que os meus amigos eram meus amigos. Nessas suas andanças, o Léo foi curtir um baile em uma comunidade do Rio. Estava aí com seus amigos, entre aspas, né, como ele diz. Então, eu não conhecia muito bem o local. Foi a primeira vez que eu estava vindo. Primeira não, segunda. Mas eu não conhecia muito bem. Então nesse dia eu tinha bebido muito mesmo aqui, os amigos aqui, tinha bebido muito. Aí fui, nesse que eu fui, eu parei quando chegamos lá, parei num bar para beber comprar uma água, água tipo dá um efeito para tu voltar um pouco normal. Nisso que eu tô esperando essa garrafinha d'água, meus amigos foram embora. Aí eu fiquei lá esperando a água, e o dono lá da loja, lá da venda, ela demorando, eu esperando a água, Isso que eu estava esperando, até quando chegou a água, meus amigos não viam mais meus amigos, eles foram embora. Eu tentei caminhar rápido para ver mais ou menos o local que eu tinha ido a primeira vez, pensei que eu estava indo no lugar certo, sinto que eu estava subindo no morro errado, no lugar errado, e não sabia que o morro era uma facção diferente da outra. E eu falei para os caras que eu estava indo curtir o baile, mas os caras eram alemão do outro. Os caras falaram que ia me matar. E eu sem ter feito nada, assim, envolvimento com nada, entendeu? Não sabia de nada. Tanto que eu falei. Aí os caras, pô irmão, tu tá no morro errado, tu vai morrer. Eu falei, que é isso, cara? Vou morrer por quê? Não tem nada a ver com nada. Só eu curti um bar, me diverti, como todo mundo faz. Mas você caiu no mão da facção errada. Eu falei, que ué? Isso que eles falaram isso, me deram a brecha, tentei correr para mim me safar daquela situação. Nisso que eu tentei correr, os caras atiraram nas minhas costas e eu vinha ficar paraplégico. Foram dias horríveis no hospital, complicado, entendeu? Você andar de uma hora para outra e pum. Aí a cabeça vai como? Vai milhão, né? Ou seja, o que aconteceu com o Léo foi pura maldade. As pessoas estão fazendo maldade simplesmente por gostar mesmo. O que dizer dos homens que estão entrando aí nas creches para atacar as crianças? Bem, deixamos isso pra lá e vamos seguir aqui. O importante é que o Léo hoje está vivo e está trazendo para nós esse belíssimo exemplo de superação e resiliência. Apesar de tudo, essa cadeira de rodas não impediu que o Léo conhecesse o amor da sua vida, a Márcia, né? Com quem está casado e vive até hoje. O Léo sonha em dar à sua esposa mais conforto e qualidade de vida.
e é por isso que ele trabalha incansavelmente. Já sabemos que ele faz pipa e as vende, faz curso de manutenção de celulares e conserta. Agora, que loucura é essa? Ele virar entregador do iFood. Qual é a reação do cliente do iFood quando descobre que o seu entregador é um cadeirante? Eu achei sinceramente algo totalmente diferente, mas achei muito sensacional. Eu achei sensacional. Receber seu pedido, né? Eu achei sensacional. Foi algo que, nossa, me impactou demais. E eu achei incrível que muitas pessoas venham receber seus pedidos, que outras pessoas vão ser impactadas da mesma forma que eu fui impactada dessa forma. E foi genial. Achei muito inovador aí, né? Tipo, realmente é uma história de superação. Eu não imaginava, eu fiquei surpreso quando eu vi. E, sinceramente, eu não percebi, eu só percebi depois que foi falado mesmo. Então, maneira aí a ideia e parabéns aí pela história, pela superação. Está pela inclusão, achei legal. Primeira vez que eu recebo um entregador aqui. O entregador que é cadeirante, né? Isso. Quem quer faz acontecer, tá vendo? Não tem desculpas. O Léo Pipas é correria. E nós do Seguindo o Roteiro Oficial parabenizamos esse guerreiro. Exemplo aí pra muita gente. E por falar nisso, nosso canal quer aproveitar a oportunidade para levantar a bandeira branca entre entregadores de deliveries, né, como o iFood e tal, etc. E clientes aí estressados que não querem buscar os seus pedidos da portaria. Rapaziada, só um pouquinho de empatia, né? Saiba a política da empresa que você está contratando e deixa de preguiça. Vai buscar o seu pedido na portaria. Quem sabe você não está sendo atendido aí pelo entregador cadeirante, né? Inclusão social, gente. E a iFood está de parabéns. E aí? Você tem uma história maneira para contar? Fala pra gente. Quem sabe a gente conta aqui. Se inscreva no canal, já deixa seu like e compartilha.